Vamos a mais informações do Peixe aqui no Varanda Futebol Debate com Giovanni Afonso. Que história é essa? O Patati pouco jogou no profissional, Giovanni Afonso. Já tem clube lá de fora de olho no Patati. Já tivemos sondagens para o Patati ali quando ele jogou a Copa da Igualdade, né? No Catar, que o Patati arrebentou de jogar bola lá. Naquele momento tivemos ali pelo menos 3 clubes sondando o Patati. E me parece que agora pode chegar uma nova proposta a Wesley Patati. Traga tudo pra gente do garoto, do menino Wesley Patati, que tá gerando interesse lá de fora. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Informação trazida pelo jornalista e amigo Wagner Frederico é que o futebol japonês tem interesse na contratação do ponta Wesley Patati. O clube ainda não foi divulgado qual clube quer o Wesley Patati, mas trata-se de um clube japonês que estaria e poderia oferecer cerca de 8 milhões de euros, 44 milhões de reais, pelo futebol do jogador de 21 anos, Marcão. Wesley Patati, que, como você bem disse, mal chegou no profissional e já está atraindo interesse, né? Ao longo da sua carreira, falando só de profissional, ele fez 23 jogos, até que no último domingo, contra o Brusque, recebeu a sua primeira oportunidade como titular e também marcou o seu primeiro gol na carreira. Então, Patati é um atleta de apenas 24 jogos e 1 gol marcado no profissional, mas é um garoto muito bom, muito promissor, que, de acordo com o Wagner Frederico, estaria atraindo o interesse do futebol japonês por 8 milhões de euros, Marcão. Perfeito. Giovanni, deu um probleminha na sua câmera, por gentileza, ajuste. Tá aí a informação do Giovanni Afonso sobre o Wesley Patati. O Wesley Patati, portanto, pode receber uma proposta, 8 milhões de euros. Olha, eu até falava sobre isso há alguns jogos atrás, né? Que o Patati é um jogador que, se bem utilizado pelo Santos Futebol Clube, pode render valores importantes ao Peixe, né? Lembra que eu dizia sobre o protagonista e o coadjuvante? E o Patati é um ótimo coadjuvante e que não se faz dinheiro somente com protagonistas, mas também é preciso vender bons coadjuvantes? É justamente aí. Se o Santos for inteligente, entender que na base não se faz somente protagonistas, mas também nós podemos revelar bons coadjuvantes, como é o caso do Patati, ao invés de dar chances para Serginho, 2 anos maravilhosos, para Morelos, que todo mundo já sabe que não vai dar em nada, né? Para Casares. Vamos buscar bons coadjuvantes na nossa base, como é o caso do Patati, como é o caso do Miguelito, como é o caso do Bernardo, como é o caso do Bom Tempo, como é o caso do Enzo Monteiro. E vamos fazer 10 milhões de euros numa venda, 12 numa outra, 7 numa outra, assim como nós fizemos no passado, Giovanni. Nós vendemos Alexandro, nós vendemos Danilo, nós vendemos Alan Patrick, nós vendemos Felipe Anderson, que eram bons coadjuvantes, que depois, no futebol europeu, se tornaram até protagonistas. Mas naquele momento de Santos, eram coadjuvantes. E futebol é assim. O que acontece hoje, o que eu vejo um erro muito grande, Giovanni Afonso e amigos curtindo o Varanda Futebol Debate, é que muitas vezes se espera no Santos raios. Se espera no Santos Neymar, Diego Ribas, Paulo Henrique Ganso, Gabriel Barbosa, Rodrigo, Robinho. Só que isso são raios, literalmente, que aparecem de 6 em 6 anos, de 10 em 10 no Santos, hein? Em qualquer clube do futebol brasileiro é de 30 em 30 anos. No Santos, esse tipo de jogador aparece de 5 em 5 anos. Eu acho que é aí que é o cálculo errado de quem está no Santos atualmente. Por isso que a gente cobra tanto, Giovanni Afonso, que coloquem os garotos. Porque com esses coadjuvantes, a gente pode fazer dinheiro precioso. E não me surpreende a proposta que pode chegar ao Patati, viu, Giovanni? Marcão, eu acho assim, parece que o que a gente sempre falava, de fato, agora vai acontecer, né? Chegar propostas por esses bons jogadores que o Santos tem na base. Olhando as promessas do Santos,
Hoje eu não vejo nenhum raio, nenhum grande jogador, um jogador espetacular, nível Endrick, nível Estevão, por exemplo. Mas eu acho que é recheada de bons jogadores. E é o que acontece, Marcão. O preço que você venderia, talvez um Rodrigo, você vende 4, 5 desses bons jogadores. Às vezes nem é preciso tudo isso, 3 ou 2 aí já daria uma mesma quantia. Veja o Wesley Patati, que de acordo com o Wagner, ali poderia estar custando 8 milhões de euros. Pô, é um baita valor. 44 milhões de reais pelo Patati vai resolver muitos problemas ali em relação a dívidas que o Santos tem. Infelizmente, o Santos não poderia usar esse dinheiro para comprar outro jogador, teria que solucionar problemas caseiros, né? Mas tá tudo bem, é para isso que serve a base, Marcão, para você ir resolvendo os seus problemas até você entrar no eixo e poder segurar mais esses jogadores. Repito, o Patati não é nenhum grande craque, é o famoso coadjuvante que a gente sempre vem falando desde as eleições do ano passado. O Ivan Ludovici falou esse termo aqui e de fato é um grande termo. O Santos precisa vender os seus coadjuvantes para poder manter ali os seus protagonistas. E Marcão, vamos aguardar, né? O Patati é um jogador aí de 21 anos, tem contrato até setembro de 2026. A janela se abre até o dia 10 de julho, então ali o Patati tem esse tempo todo ainda para poder desempenhar, para poder jogar pelo Santos. E quem sabe, nesse período como titular aí, que ele vai ter com Pedrinho e Guilherme fora, ele possa jogar muita bola e valorizar mais ainda o seu passe. Mas analisando hoje, se a janela estivesse aberta hoje e essa proposta aparecesse na mão do Santos, eu não pensaria duas vezes, eu venderia o Patati por esses 8 milhões, Marcão. Porque veja, o que acontece com o Patati, né? Vamos olhar o Patati na base. O Patati, muitas vezes na base, não era nem titular, hein? O Giovani vai se lembrar disso. Em 2 copinhas, o Patati era reserva do Fernandinho. O Patati ganha a posição na sequência da Copa São Paulo, no decorrer da Copa São Paulo. Então, por que eu acho que se chegar uma proposta de 8 euros, tem que avaliar com carinho? Eu sinceramente acho, tá? Eu sinceramente acho que o Patati é melhor que o Ângelo. Eu não tô falando isso aqui de birra não, tá? Que todos vocês sabem a minha opinião do Ângelo, eu acho o Ângelo fraco, sempre achei. Mas o Patati, ele é mais jogador que o Ângelo. O Ângelo conseguiu uma venda para o Santos espetacular. 16 milhões de euros pelo Ângelo foi uma venda extraordinária do Bertolucci. Foi espetacular o que fez o Bertolucci conseguir 16 milhões de euros pelo Ângelo. Espetacular. O Patati, se ele tiver sequência de jogo, eu acho que ele pode valer até mais do que o Ângelo. Mas e aí, vamos correr o risco? Você pode também não acontecer nada. Pode também não acontecer nada, né? E será que o Carille vai bancar o Patati? Então, existe essa situação, né? Eu tenho certeza que se o Patati tiver 129 jogos com a camisa do Santos, ele vai fazer muito mais do que 5 gols. Vai fazer 25. E vai jogar muito mais do que o Ângelo. Porque o 1 contra 1 do Patati é espetacular. O 1 contra 1 do Patati não é fácil de parar o garoto. E ele tem uma qualidade, Giovani Afonso, que muitos ponteiros não têm, viu? Ele é atrevido, ele bate pro gol, viu? Bate pro gol, ele bate pênalti, ele bate escanteio. Às vezes bate mal na bola. Mas ele não é um jogador cisca e não chuta. Ele procura sempre o gol, viu, Giovani Afonso? É personalidade a palavra certa, né, Marcão? Acho que o grande mérito do Patati é personalidade. Ele não sente ali o profissional, né? Veja que sempre que ele entra, parece que ele tá jogando na base. Ele comete os mesmos erros e faz os mesmos acertos quando ele jogava no Sub-20. Eu acho que isso é bom, Marcão. Claro que tem muito a amadurecer. Eu acho que a tomada de decisão ainda do Patati precisa ser amadurecida. E talvez com esse tempo aí que ele vai ter no profissional do Santos, ele possa evoluir isso e se tornar um bom jogador. Ele não precisa ser craque, Marcão. E acredito que nem vai chegar a ser craque. Mas um bom jogador, com certeza o Patati pode se tornar. E assim, você falou da copinha, né? Mais uma vez a questão da personalidade. Nos 2 anos ele começou no banco. Por que ele tomou a titularidade? Primeiro porque tem qualidade, vai pra cima, bate no gol, ali ele tem muita força na finalização, mas principalmente, enquanto que jogadores como o Fernandinho, entre vários outros, sentiam a camisa do Santos na Copinha, que é de longe a principal competição de categoria de base, o Patati não. Vestia a camisa do Santos e jogava normalmente, jogava com tranquilidade. Então, Marcão, é um jogador aí que eu gosto bastante. E você falou sobre o Ângelo também, né? Só pra finalizar, né? O Ângelo, eu falei isso na transmissão, vocês até brincaram, tem mais hype que
que o Patati. Eu não sei se o Patati chegaria a esses 16, acho que não sei se foi 16 ou 15, mas enfim, esses 16 milhões de euros pelo Ângelo. Mas assim, bola jogada, jogador que ia ali no rachão você escolheria primeiro, eu de longe escolheria o Patati, porque no drible, para mim, é igual ou até melhor que o Ângelo. Finalização, não precisa nem comentar, personalidade. Então, de longe, acho que eu não tenho nenhuma dúvida que, como jogador, bola jogada, o Patati é melhor que o Ângelo, mano. O Patati é muito mais completo do que o Ângelo. Ele tem um drible melhor que o Ângelo, tem uma finalização melhor que o Ângelo. Ele é mais imprevisível que o Ângelo, enfim, não se compara. É difícil até comparar o Ângelo com o Patati. O Patati é muito mais jogador que o Ângelo, de sobra, mas com sobra, também não é difícil. O Ângelo, jogador fraco, na minha opinião, super valorizado, e o que me chama a atenção foi ninguém ter identificado isso em 129 jogos, entendeu? É isso que me chama a atenção. Como é que ninguém no Santos, por isso que eu questiono demais departamento de scout, departamento de inteligência, será que ninguém viu que o Ângelo era fraco? Será que ninguém viu no Santos? 129 jogos deram para o Ângelo. Olha o quanto que nós perdemos aí de tempo, né? Com um jogador que tinha dificuldade para passar por um zagueiro. Quem conhece um pouco de futebol, bate o olho no Ângelo ali, já conhece, já identifica as limitações do atleta. Um atacante que tem dificuldade no drible, um atacante que não sabe chutar pro gol, né? Que sente jogos grandes. Pô, tem coisa errada com esse garoto. E nós demos 130 partidas pro Ângelo jogar. 130, meu amigo. Sendo eliminado de tudo. Então, é por isso que eu questiono muito esse negócio de departamento de scout, departamento de inteligência. Isso aí muitas vezes é que nem o VAR, né? O VAR é uma ótima ferramenta, não é? Se você tiver alguém por trás do VAR que interprete mal o que a tecnologia está mostrando, não adianta nada. É que nem o scout. O scout é ótimo. Só que se por trás do scout você tiver alguém que não sabe ler o que está mostrando o scout, não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, o Ângelo para mim é isso. O Ângelo para mim é isso. O Ângelo chegou a ter números ali para a idade dele, que era o melhor em termos de assistência até 17 anos. Lembra disso? Pô, é duro, né, cara? É duro, entendeu? Só que para quem acompanha um pouco do futebol, sabia que o Ângelo era fraco. Não precisa olhar o scout. Eu lembro de um número do Camacho, Giovanni Afonso. Você vai se lembrar disso. O Camacho era o melhor passador. Lembra disso, não? Sim. Maior assertividade nos passes, mais passes certos por jogo. Voava, hein? Perfeito. Então, o que eu quero mostrar com isso é que só o número, só o indicador não resolve. Não resolve. Você precisa acompanhar um pouquinho de futebol. Então não adianta pegar o número do Ângelo e colar lá no Twitter e achar que isso é verdade absoluta. Não é. Se você parar para ver o Ângelo jogar, você vai entender o que eu tô falando. É um jogador totalmente limitado, jogador fraco, jogador que não bate pro gol, jogador que tem dificuldade para passar pelo zagueiro. Não vai ser nunca um grande atacante. Nunca vai ser um bom atacante, né?